Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos estudando o livro do Apocalipse e, inicialmente, estamos viajando pela história das 7 igrejas ou dos 7 períodos da Igreja de Deus aqui neste mundo, desde o momento em que Jesus veio e então revelou no ano 100 o livro do Apocalipse para o apóstolo João. Já falamos sobre Éfeso, uma igreja pura, depois entramos no período ali na sequência de Esmirna, um período de perseguição. Mais tarde percebemos que Pérgamo tem um grande papel no processo de paganização, de apostasia da igreja cristã, que deu origem então à Idade Média, quando a igreja infelizmente apostatou de verdade, abandonou o primeiro amor de fato e agora passou a conviver com doutrinas pagãs, doutrinas criadas pela própria igreja, mas com base em crenças populares e em crenças que vieram ao longo dos séculos sendo agrupadas dentro do meio religioso, seja ele cristão ou não cristão. Vimos que Pérgamo é uma cidade onde os caldeus que fugiram de Babilônia quando ela foi conquistada por Dario e Ciro, e ali eles se instalaram e mais tarde foram para Roma. E essas doutrinas de Babilônia acabaram se infiltrando também dentro do cristianismo, e a igreja que era pura, que era perfeita, que era perseguida, passou agora a idolatrar personagens bíblicos e não bíblicos, e também a aceitar dogmas, penitências e tantas coisas que os pagãos faziam, mas que agora a própria igreja passa a proceder semelhantemente. E assim nós fomos indo. Passamos então por Tiatira, um período de escuridão na Idade Média, em que a Bíblia era proscrita, era proibido qualquer leigo ler, estudar, que dizer, traduzir a Bíblia para qualquer idioma no planeta. Era motivo de perseguição. E chegamos então a Sardes, quando surge a Reforma. E agora estamos nos aproximando de Filadélfia, o 6º período da Igreja de Deus aqui neste mundo. E a Igreja de Filadélfia também tem ali a apresentação, existe um elogio. Para Filadélfia não há reprovação, assim como não havia reprovação para a Igreja de Esmirna. Existe um conselho e existe uma promessa também para esta igreja. E o período de Filadélfia vai de 1798, é o período mais aceito pelos teólogos do nosso tempo, de 1798 a 1844. Alguns defendem, por exemplo, que esse período possa ter começado em 1755, quando aconteceu o grande terremoto de Lisboa. Lembra dos 3 sinais que Jesus falou que ocorreriam na Terra um pouco antes da volta dele? Pois bem, 1755, terremoto de Lisboa. Mais tarde, 1780, escurecimento do Sol e também a Lua se transforma em sangue. Em 1833 acontece a queda das estrelas. O lugar onde mais foi visível, o mundo todo presenciou, mas a visibilidade maior foi na região americana, conhecida como Nova Inglaterra. Então, alguns defendem que esse período possa ter começado ali. No entanto, é a partir de 1798 que nós vemos o desenrolar deste período profético da Igreja de Deus, quando, com o aprisionamento do papado, com a perca do papado em relação ao poder dominante, o mundo se vê livre então da Idade Média e agora as pessoas que eram proibidas de estudar a Bíblia começam a buscá-la diariamente, constantemente. Um pouquinho depois de 1798, pouco depois da queda do papado, surge no mundo a primeira sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Britânica, 1804. A história da criação desta sociedade é muito bonita, envolve a história de uma menina que gostava muito de estudar a Bíblia e queria ter uma Bíblia para ela.
Não podendo ter, tem toda uma história ali emocionante envolvendo esta garota, e empresários britânicos se unem e resolvem produzir Bíblias para que elas possam chegar de forma mais barata, se não gratuita, às mãos das pessoas. Foi assim que as sociedades bíblicas surgiram no mundo. Mas lá para frente nós vamos estudar bastante sobre isso, especialmente ali um período de 3 anos e meio, onde a Bíblia foi perseguida. As duas testemunhas de Deus foram perseguidas, mortas em praça pública, mas após 3 anos e meio, essas duas testemunhas erguem-se ao céu, são elevadas ao céu e voltam a proclamar a verdade da palavra de Deus. É muito interessante essa história e a gente vai falar sobre isso também aqui na meditação. Mas vamos à apresentação de Jesus para esta igreja, a igreja de Filadélfia. Está em Apocalipse capítulo 3 e o verso 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui Jesus se apresenta como aquele que tem a chave em suas mãos, e é justamente nesse período, a partir de 1798, com a queda do poder que oprimia as nações com as suas doutrinas, com seus dogmas errados, e o mundo agora se volta para a Bíblia, e livros que até então não eram compreendidos começam a ser entendidos, especialmente o livro de Daniel. É nesse período que as descobertas proféticas de Daniel se tornam mais nítidas e o povo assim se volta para a Bíblia em busca de toda a verdade. Filadélfia, 1798 até 1844, um período pequeno, mas de grande valor para você e eu estudarmos, porque é nesse período que a Bíblia de fato volta à mão do povo. A Reforma Protestante fez um grande papel, contribuiu grandemente para que o povo tivesse acesso à Bíblia também. Mas o entendimento da Bíblia, das profecias bíblicas, se não tivéssemos este período aqui de tempo, que Deus abreviou de certa forma para que o povo possa ter acesso à verdade, dificilmente nós teríamos entendido tudo o que está escrito, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse. 2 livros importantes que devemos estudar, principalmente agora, quando os poderes deste mundo, aliados aos poderes das potestades do ar, se unem para combater pela última vez contra a verdade, para combater pela última vez contra o Cordeiro de Deus. O desfecho é fantástico. Por isso, meu amigo, continue comigo. Minha amiga, vem comigo. Vamos continuar estudando este assunto que é de suma importância para você e para a sua família. Até o nosso próximo encontro.